en arche en hologos, kai hologos en prostonteon, kai theos en hologos. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. É essa a declaração da primeira sentença que abre o Evangelho de João. E o que eu quero te mostrar no vídeo de hoje é que Paulo demonstra que existe sim um Jesus celestial, um Jesus divino, que encarna como humano. Como eu demonstrei no filme, no curta-metragem Jesus, o Cordeiro que nunca existiu, que certamente você já acompanhou aqui no canal. Para me ajudar com isso, eu vou usar o autor Bart D. Ehrman, autor do livro Como Jesus se Tornou Deus, de 2020, na tradução brasileira da editora Laiá, página 338. Antes de tudo, deixe-me fazer aqui um adendo e um agradecimento especial ao bacharel em História José Luiz, a quem, após assistir o vídeo, lembrou-se dessa passagem de Bart de Ehrman e me informou que ele concordava com a visão do Jesus celestial. Então, muito obrigado e vamos prosseguir ao conteúdo. Acompanhe comigo. Muita gente, sem dúvida, tem a mesma experiência que eu, certas vezes de ler algo repetidamente e não registrar. Li a carta de Paulo aos Gálatas centenas de vezes, tanto em inglês quanto em grego. Contudo, o significado evidente do que ele diz em Gálatas 4,14 simplesmente nunca me ocorreu, até, para ser franco, poucos meses atrás. Nesse verso, Paulo chama Cristo de anjo. O motivo pelo qual nunca percebi é que a declaração é um pouco obscura e sempre a interpretei de um modo alternativo. Graças à obra de outros estudiosos, agora vejo o erro de minha abordagem. Percebam que Bart Ehrman está falando sobre uma interpretação paulina a qual ele e muitos cristãos têm dificuldade de entender devido à falta do contexto que eu demonstrei no filme em relação a Jesus ser primeiramente um ser celestial, cópia de tradições de Melquisedeque e lendas enoquianas, ou seja, não há um Jesus histórico, e sim um Jesus celestial. Mas continuemos a leitura. No contexto do verso, Paulo recorda aos Gálatas como eles o receberam quando estava doente e o ajudaram a recuperar a saúde. Paulo escreveu: embora a minha condição física lhes tenha sido uma provação, vocês não me desprezaram ou desdenharam, mas receberam-me como se eu fosse um anjo de Deus, como Jesus Cristo. Sempre li o verso interpretando-o como se os Gálatas tivessem recebido Paulo doente da maneira como receberiam o visitante angélico ou o próprio Cristo. Entretanto, a gramática do grego, na verdade, sugere algo bem diferente. Conforme Charles Dixon argumentou, e agora foi afirmado em um livro sobre Cristo como um anjo, da especialista em Novo Testamento Susan Garrett, o verso não diz que os Gálatas receberam Paulo como um anjo ou como Cristo. Diz que o receberam como um anjo, tal como Cristo. Por conclusão lógica, Cristo é, pois, um anjo. Perceberam? Segundo vários especialistas em grego e interpretação do Novo Testamento, Paulo está afirmando que Jesus, como eu demonstrei no vídeo O Cordeiro que Nunca Existiu, era, na verdade, um anjo que encarnou. Assim como nas lendas enoquitas, nas lendas de Melquisedeque e também na ascensão de Isaías. Na página 339, após uma explicação gramatical do porquê isso ser verdade, Paulo diz:
Em Gálatas 4,14, portanto, isso significa que Paulo não está contrastando Cristo com um anjo, está igualando-o a um anjo. Garrett vai um passo adiante e indica que Paulo identifica Jesus Cristo com o anjo principal de Deus. Ou seja, galera, segundo eles, o anjo do Senhor que nós verificamos na Bíblia hebraica seria transsignificado para o próprio Jesus Cristo. Se o caso é este, então virtualmente tudo que Paulo diz sobre Cristo ao longo de suas cartas faz perfeito sentido. Como anjo do Senhor, Cristo é um ser pré-existente, que é divino, pode ser chamado de Deus, e é a manifestação de Deus na Terra em corpo humano. Paulo diz todas essas coisas sobre Cristo e nenhuma passagem é mais impressionante do que Filipenses 2, 6 ao 11, trecho que os estudiosos com frequência chamam de hino de Filipenses. Na página 342, ele diz: conforme eu disse, os estudiosos há tempos consideram a passagem, no caso do hino de Filipenses, uma tradição pré-paulina, que Paulo inclui na carta para os filipenses. Não é simplesmente algo que Paulo compôs no momento, enquanto escrevia a carta. Existem vários motivos para se pensar assim. Primeiro, a passagem parece uma unidade dependente de composição poética em vez de proseada. Além disso, uma série de palavras, inclusive algumas palavras essenciais, ocorrem nessa passagem, mas em nenhuma outra parte das cartas de Paulo, inclusive aqui a palavra forma, usada duas vezes, forma de Deus e forma de um servo, e a expressão apegar-se. A ausência dessas palavras, importante nos textos de Paulo, sugerem que ele está citando uma passagem que outra pessoa escreveu anteriormente. Então, o que nós temos aqui é uma confissão do próprio Bart Ehrman, que defende um possível Jesus histórico, dizendo claramente que existe uma tradição pré-paulina que remete a um Jesus celestial e não a um Jesus histórico. Vamos nos aprofundar em outros textos paulinos para você verificar de fato, de verdade, que Paulo fala sim de um Jesus celestial. Abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo 1, a partir do versículo 9. Assim, como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo: se alguém vos anunciar um outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Prestem atenção. Anátema era uma espécie de maldição que na Bíblia hebraica, Josué, quando condenava um povo, matavam todo, exterminando desde bebês até os animais. Então é algo bem sério que ele está dizendo aqui. Mas vamos continuar. Por que persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procura agradar a homens? Se tivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo aos homens, porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Prestaram atenção? Segundo Paulo, ele não recebeu o evangelho de Jesus ou de algum apóstolo ou de homem algum. Esse evangelho lhe foi revelado pelo próprio Jesus. Mas como assim Jesus o revelou? Vamos para outro texto paulino. 2 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 2, você vai ver o seguinte: conheci um homem em Cristo que há 14 anos foi elevado ao terceiro céu. Não sei se ele estava no seu corpo ou fora do seu corpo. Deus o sabe. Eu sei que esse homem foi levado ao paraíso, porém, não sei se ele estava no seu corpo ou fora do seu corpo. Só Deus sabe. Mas ele ouviu palavras que não podem ser explicadas e que não é permitido a ser humano falar.
desse homem é que me orgulharei. Para quem não sabe, o contexto desse capítulo é justamente Paulo falando dele mesmo em terceira pessoa. Então, sim, ele foi elevado ao terceiro céu, assim como nós vemos na ascensão de Isaías que existem 7 níveis celestiais. Paulo foi ao terceiro ouvir do próprio Jesus sobre a sua revelação. Em Filipenses capítulo 2, como mencionado por Bart de Ehrman, você vai encontrar o seguinte, versículo 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando-se a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Perceberam? Todo Jesus de Paulo é um Jesus celestial e não um Jesus histórico. Ele nem menciona qualquer narrativa humana de Jesus contida nos evangelhos. Os personagens como Maria, José, Pilatos, Anás, Caifás, José de Arimateia, entre outros que compõem, como Lázaro e os demais, como João Batista, nem fazem parte do corpus paulino. O que isso quer dizer? Que Paulo nem sequer conhecia as tradições, as histórias que estão contidas nos evangelhos, que são textos posteriores às tradições paulinas, provavelmente textos do segundo século. Agora eu quero convidar a vocês para lerem comigo o final do livro de Melquisedeque, onde Melquisedeque é crucificado, tá? E não Jesus, onde no final desse livro é dito que todos aqueles que receberam essas informações foram elevados, assim como Paulo, para os céus, para poderem perceberem e receberem essas revelações. No final do livro de Melquisedeque de Nag Hammadi, nós temos o seguinte: quando os irmãos que pertencem às gerações da vida disseram estas coisas, foram elevados às regiões acima de todos os céus. Amém. Peço a você que ainda não assistiu o filme chamado Jesus, o Cordeiro que não existiu, aqui do canal, que você assista-o por completo para entender todo o contexto deste aqui. Somente dessa forma, entendendo a narrativa da ascensão de Isaías, a descida do mundo dos mortos de Ishtar, o livro de Nag Hammadi sobre Melquisedeque, entre outros, você somente assim irá entender que Jesus não é um personagem histórico, um humano que existiu, mas sim, meramente, uma tradição mitológica com base em lendas enoquianas, com base em lendas de Melquisedeque. Eu espero de coração que você tenha gostado de assistir esse vídeo e que você recompense todo esse esforço e todo esse trabalho de pesquisa, deixando o seu like e comentando no vídeo que você gostou e que você apreciou todo esse trabalho. Também peço que assista o vídeo que está aparecendo como sugestão para complementar esse, pois é justamente ele quem vai dar base para você compreender tudo isso. Então clique nesse vídeo, Jesus, o Cordeiro que nunca existiu, e continue comigo. Um grande abraço, valeu, falou, fui, tchau, tchau.